Olá, bem-vindos. Sou a Cris Dias e estou aqui com a Lilian e estamos representando o Conselho Ontário na mesa de Cultura e Educação. O Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário é um fórum informal e apartidário de aconselhamento ao consulado brasileiro. Somos eleitos a cada 2 anos e ressaltamos que somos todos voluntários. A nossa missão é promover um espaço inclusivo para a comunidade brasileira aqui no exterior. Nós do Concide gostaríamos de agradecer às empresas Brasil Remittance, Silas Intercâmbios e Flávia de Silva Morton Broker por acreditar no nosso projeto e todo o seu apoio através do patrocínio da nossa conta do Zoom. Obrigada. Um prazer tão grande estar aqui. Espero que todos vocês tenham visto o hasteamento da nossa bandeira no City Hall. Foi uma emoção estar lá participando de uma cerimônia tão especial para a gente, quando é brasileiro e está fora de casa. Mas essa identidade brasileira continua, e é com esse carinho que a gente resolveu que esse mês seria importante conversar sobre isso, como manter a cultura viva quando a gente está fora do país. Então, aqui no exterior, nós temos muito talento, muitos brasileiros batalhando para ter a voz, e resolvemos que, através das artes, a gente pode manter essa cultura viva. Então, gravamos uns pequenas entrevistas para dar um gostinho, para conhecer quem são esses artistas. E com as entrevistas, vocês também vão ver que tem os links. Então, vamos lá, vamos conhecer quem é a pessoa atrás dessa arte tão maravilhosa. São escritores, são músicos, são na artes plásticas. Então, uma cultura tão diversificada, vamos lá, dar apoio, vamos conhecer a pessoa que está atrás, principalmente no tempo de pandemia. É importante para a gente manter conectado, dar esse apoio. Então, vamos lá, vamos ver as entrevistas. E também espero que cliquem, vão nos links e conhecer, dar esse apoio, dar essa força que eu sei que eles adorariam ouvir da comunidade brasileira. Então, espero que curtam e um ótimo mês da pátria, porque a pátria está sempre no nosso coração e a gente está conectado juntos, somos um, e com isso a gente tem mais força. Ok. Aproveitem. Obrigada. Ok. Oi, Amarilis, que prazer ter você aqui com a gente, falando um pouquinho dessa sua arte de uma escritora. Conta um pouquinho para a gente sobre você, como é ser brasileiro em terras estrangeiras, seus desafios e os seus benefícios. Então, conta um pouquinho para a gente sobre você. Pergunta complexa, né? Porque leva a gente para um lugar muito importante, que eu acho que é de identidade. Apesar da gente, assim, eu tô aqui no exterior, tô no Canadá desde final de 2017, né? Então não tem muito tempo. Nesse período aí também por conta da pandemia, eu só fui para o Brasil uma vez. Foi em 2018, então faz bastante tempo. E assim, é bem difícil, né, ser brasileiro numa outra cultura, porque eu acho que a gente tem que se adaptar. Às vezes eu sinto, como eu sou escritora, né, eu sinto muito como se a gente estivesse voltando, assim, há 200 anos atrás, em que a gente estava lá naquela sociedade bem vitoriana, na Inglaterra, já levo para esse lado assim mais romance, mais romântico, em que a gente era obrigado a se adaptar, né, uma série de regras, uma série de convenções sociais, uma série de normas para poder viver e conviver em harmonia. E aqui no Canadá é muito isso, tem uma série de regras sociais, de questões que a gente precisa aprender, e aí nisso fica muito evidente, né, a cultura brasileira e o quão arraigado algumas coisas são e que facilitam o nosso dia a dia, ou complicam o nosso dia a dia, o nosso entendimento e tudo mais. E aí eu acho que parte de morar no exterior, pelo menos para mim, eu sempre tenho um lado muito positivo, assim, da vida e das coisas. Então, para mim é muito observar, ter esse olhar, assim, mais positivo. O que de bom, sabe? A gente consegue aprender e executar. Então, assim, a minha família, né, eu tive uma criação em que a minha mãe sempre me falou para olhar o lado bom de cada coisa, pegar, ninguém é perfeito, nada é perfeito, mas a gente tem sempre que
que pegar o que é bom, sabe? O que de mais positivo tem ali. Então, isso ficou na minha cabeça, né? Eu levo isso para minha vida. Nem sempre reajo positivamente a algumas coisas, claro, todo mundo é humano, mas eu tento pegar sempre o positivo. E é isso que eu tento transmitir para o meu filho e para todos os brasileirinhos aí com a minha escrita e com o livro Ser Brasileiro É, né? O livro Ser Brasileiro É nada mais é do que eu chamo uma ode, né? Uma exaltação aí ao melhor da nossa cultura, as partes mais importantes da nossa cultura, porque são tantos aspectos e tudo é tão plural. Foi uma obra assim bem difícil de ser feita, porque o Brasil é muito grande em extensão geográfica e muito plural em termos das culturas, né, que cada região tem. Então, para eu conseguir fazer um livro que fosse inclusivo, eu contei com a ajuda de muitas amigas que são mães aqui no Canadá, que vieram de várias regiões do Brasil e tiveram diferentes backgrounds, né, ou modelos de família e de criação. Então, isso tudo contribuiu muito para a obra. Então, assim, ser brasileiro aqui no exterior, para mim, é tudo isso. É uma adaptação eterna, a gente ter humildade para aprender com cada passo que a gente quer dar e ter muita curiosidade mesmo para explorar e lutar, né? Lutar para ter a vida que a gente quis ter, né? E aí a gente, quando consegue algumas coisas aqui, e a gente luta para poder retornar para ver a família, então é luta o tempo todo. Então, e você falou, nossa, uma história super legal que as pessoas vão poder também ler na sua biografia e saber um pouquinho mais desse livro, com um público ótimo, que é o público criança. Então, qual foi assim o momento que você soube que você está tendo influência na comunidade brasileira aqui? Quando foi uma história curtinha assim que você falou assim, valeu, que te deu aquele sentimento de sucesso no coração? Eu acho que todo dia eu recebo essas histórias, sempre que alguém me marca no Instagram, que, nossa, é o livro favorito do meu filho, ou é o livro que o meu filho pede para ler toda noite, ou a minha filha pede para ler toda noite. Essas histórias chegam diariamente para mim no Instagram, e não é só no Canadá, né? É no mundo todo, porque o livro está disponível na Amazon. Todos os locais em que a Amazon tem parceria com gráficas que imprimem local, o livro está disponível. Então, tem história do Reino Unido, tem história dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão. Então, é bem legal quando eu recebo assim, esse tipo de comentário, de marcação. E eu acho que o epítome hoje em dia, né, desse tipo de comportamento não é nem só quando a pessoa marca o seu livro ali no Stories e mostra um pouquinho da realidade dela ali ao vivo para as outras pessoas, mas sim quando a pessoa toma um tempo do dia dela para fazer um post. E aí aquilo fica eternizado, sabe? Então, várias vezes isso aconteceu ao longo, assim, não tem nem um ano que eu publiquei o livro, né? Na verdade, o livro saiu em dezembro de 2020, a gente está em setembro agora de 2020, então tem aí 10 meses de publicação, né? Inclusive, o aniversário de publicação do livro foi no dia 7 de setembro, né? O aniversário de 10 meses foi ontem, então no dia 7 de setembro, e aí quando eu recebo esse tipo de coisa, com certeza a gente fica com o coração cheio de alegria, né? E aí as mensagens, assim, de mães que falam assim para mim, nossa, tal pedaço do livro me emocionou. Quando eu recebo assim, me emocionou, eu já sei que a pessoa chorou, que a pessoa lembrou de casa, que a pessoa, sei lá, alguma coisa despertou ali no coração dela, na memória dela, alguma coisa que ela viveu, né? E que faz parte aí da nossa cultura, da nossa vivência, né? Muito obrigada, Marilis. Eu acho que vai ser uma força para a nossa comunidade, está vendo esse seu lado mais pessoal, e com certeza você vai ter mais seguidores, e a gente vai mantendo isso, e no futuro a gente continua uma conversa. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigada.